Recapitulando, né? A gente tinha falado que o serviço deve ser feito com humildade, sem acepção. Estávamos aqui na parte da boa vontade. E para mim, o servir de boa vontade, que está lá nesse texto de Efésios 6, 7, para mim, assim, na minha cabeça, ele se desdobra em 3 aspectos, né? Uma é a boa vontade propriamente dita, disposição. Servir com disposição. A outra é prontidão. Tem irmãos que já desenvolveram isso em Deus, né? E aí você pede alguma coisa para eles. Antes de você terminar a frase do pedido, ele já diz, vou. Bora. Lá no... Igual, quem é assim, por exemplo, eu poderia dar outros exemplos, é o Maimone, né? Quando a gente falava dele fazer alguma coisa, ele dizia assim, olha, lá onde eu trabalho é assim, missão dada, missão cumprida. Se é assim lá, por que não vai ser no reino? Mais ainda. Então, bora. Então, para mim, esse é um outro aspecto da boa vontade, né? A prontidão. E o outro é uma coisa que falaram aqui, que se chama iniciativa. Alguém aqui falou sobre isso. Não sei se foi Felipe, acho que foi Felipe. Iniciativa. Como você falou, né, Felipe? Você não precisa esperar. Você está vendo uma necessidade de serviço. Você é capaz de suprir aquela necessidade. Iniciativa, amigo. Manda bala. Né? Só um pouquinho. Então, fazer o serviço de boa vontade, eu diria que tem disposição, tem prontidão, tem iniciativa. E significa isso, né? Que as suas palavras, reações e atitudes evidenciam que você, de fato, está disposto a servir. Podia dizer que é isso, né? Certo? E o Kim voltou? Você vê que eu estou tentando dar um jeito aqui na reclamação que recebi, que eu estava desprezando esse lado, mas o cara não apareceu. Você ia dizer o quê, Sal? No mundo empresarial, se for assim, é chamado proativo, porque percebe antes do ser pedido, inclusive, né? Se ela no mundo empresarial, no mundo afora, na igreja, a gente pode ser muito pedido. Proatividade. É isso aí. O outro ponto, sobre essa qualificação do serviço que a gente está falando, aqui eu vou usar o texto de Filipenses 2,14, mas aqui, de novo, né, teria, sim, uma sequência muito grande de textos que embasam isso, inclusive no Novo Testamento e tal. Mas estamos pegando só um para a gente seguir. E o texto de Filipenses 2,14 fala assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, o serviço de discípulo, ele é feito sem murmuração. Básico isso, né? De novo, eu estou tendente a falar isso mais de uma vez, né? Mas tendência da natureza humana, né? Reclamar. E a reclamação é um negócio sério, assim, diante de Deus, né? A murmuração não fez o povo perder 40 anos e morrer no deserto? Uma das bases da causa disso ter acontecido foi a murmuração. Né? Então, murmuração é uma coisa séria diante de Deus.
E uma vez alguém aqui, acho que foi o Fernando mesmo, não sei, falou assim, quando você reclama no fundo contra Deus, né? Porque se o Senhor é soberano sobre a sua vida, colocou você aonde lhe aprouve, né? No país que você nasceu, na cidade que você mora, na casa que você tem, na família que você tem, nananã, no emprego que você está, na escola, né? Então, se Deus é soberano sobre essas situações todas, né? E você reclama delas, no final das contas você reclama diante de Deus. E eu escrevi assim, não sei se isso está exatamente certo, né? Mas que a reclamação acaba comprometendo o serviço. Não é a mesma coisa um serviço feito com reclamação. E compromete bastante a parceria também. Experimenta servir do lado de quem reclama. Cansativo demais, né? Muito ruim. E a reclamação acaba mostrando que, no fundo, você não quer servir. É ou não é? Porque se você reclama, no final das contas, você não quer. Então a gente tem que pensar bem assim, por que a gente reclama, né? Aí vou colocar situações hipotéticas aqui, né? Lá me botaram ali para trabalhar com as crianças. Nem sou mãe, nem sou pai. Pai. Tudo bem. Mas é sua família. É filho do seu irmão. Você é tio, né? Ele precisa de outras referências, né? Você é importante lá, sim. Ah, me botaram para lavar banheiro. Uai. Você quer só chegar no banheiro limpinho? Ficar só lá no trono reinando? A gente não foi chamado para reinar, não. Foi para ser servo, amigo. E a gente deve, mais uma vez, né, lutar com essa tendência, que é uma coisa da carne, de reclamar, e buscar intencionalmente e com a convicção em Deus de fazer as coisas sem murmuração. Amém? Kim, eu estou me redimindo com o lado de cá. E... Você tinha pedido para falar, né? Eu não tinha visto. Sobre serviço, eu fiquei pensando em algumas coisas. Uma delas é que a gente se dispor a cobrir as lacunas do que a gente vê que falta na igreja. Ou que falta na vida dos irmãos, ou que a gente sente falta, qualquer situação assim. Então, ao invés de cobrar de outros ou reclamar, que a gente possa ter a disposição de fazer, de servir. Então, assim, eu sinto falta de ter almoço na igreja. Chame para fazer o almoço na sua casa. Lá em Salvador, a gente tem uma cultura muito forte de tomar café junto, lanchar à noite junto e tudo mais. É uma coisa que eu sinto falta. Eu falei, então eu vou criar, eu vou abrir minha casa. E aí a gente tem um grupo, que é Café do Cruzeiro e Agregados, que tempos e tempos a gente junta o povo que mora perto para poder... porque tem Bia, que é do Noroeste, a gente abre algumas exceções. O nosso prefeito Rafael permite. O Rafael é a pessoa mais apaixonada pelo Cruzeiro que existe. Mas assim, é uma lacuna, não existia e tudo mais, e tem um propósito ali, a gente está junto, vai fortalecendo o relacionamento. Uma coisa que eu acho que é comum de acontecer nas congregações é do jovem, do solteiro mais velho ficar sem um espaço para ele. Porque você tem trabalho com crianças, você tem trabalho com jovens, aí você tem os casados, e quem é
solteiro mais velho, como eu fui há alguns anos, fica assim um espaço para ele. Então, por que a gente não pode criar esse espaço? E esse espaço ser na minha casa? Então, pensando dessa forma. Uma outra coisa que eu vejo é que algumas pessoas têm, e eu já fui muito essa pessoa, de ver, de ter a disposição para servir, mas quando chega, aí a pessoa primeiro já chega querendo mudar tudo. Ah, não, acho que podia ser assim, ser assado. E a gente tem que dar um tempo de entender o serviço. Então, lá em Salvador, eu trabalhei muito tempo com criança, já fui voluntário em abrigo social, já fiz várias coisas, mas eu entendi do Senhor de ter um tempo de entender como a coisa é feita aqui, da forma que é. Eu não posso atropelar o Vitor, que está à frente desse trabalho há tanto tempo, porque eu também sei fazer, então eu fazia melhor na minha cabeça, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Acho que as pessoas, às vezes, ficam como crianças esperneando, porque ao invés de se ajustar, entender a dinâmica e tudo mais, elas já querem colocar a mão na massa, e isso vai virar um trator, né? Você vai destruindo ao invés de agregar. Então, no serviço, a gente entender, ter a humildade de se ajustar, de fazer no ritmo que é feito, da forma que é feita, não querer chegar e mudar. E aí, claro que com o tempo, com sabedoria, com tudo, você vai conseguir dar dicas ou sugestões, ou o que seja, e ter a humildade para ser recusado. Tipo, não, acho que não faz sentido, acho que aqui não cabe e tudo mais. Uma coisa sobre o que a Ângela falou, de receber com o que tem, eu acho que é uma dificuldade das mulheres, assim, de querer dar o melhor. Uma dificuldade no sentido de, não, se não tá bom, é melhor não chamar. Lá em casa, hoje, a gente está com a mesa pequena. E aí, na minha cabeça, cada um senta onde dá e come e acabou. Mas aí você deve falar, mas se chamar mais um casal, aí vai ficar sem o suplá e o pratinho, não sei o que. Eu falo, amor, vai ficar assim, mas as pessoas, o mais importante não é a organização da mesa, é estarmos juntos. Então, a gente não se comparar assim de, eu queria fazer um risoto, mas tal pessoa faz tão melhor, então não vou nem fazer. Faz o seu, faz aquilo que está no seu coração. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, homens e mulheres, de não ficar pensando que eu não deveria fazer porque tem alguém que faz melhor. Não é sobre isso, né? É sobre o exercício de servir na igreja. Uma coisa também, assim, nesse sentido, não é porque você vai fazer que vai fazer de qualquer jeito, mas se aprimorar na obra. Então, assim, como é que faz? Como é que melhora? Como é que a gente pode seguir? Uma coisa do encontro de jovens daqui de Brasília que eu gosto demais é porque ele é muito bem estruturado. Acho que quem sempre esteve aqui não percebe isso, mas quando você vai para outras cidades vê o quanto que esse trabalho ele é rico e estruturado, porque um fruto disso, por exemplo, é o Tércio chegar e já tem uma rede de amigos esperando ele, que tem um trabalho de jovens, não está tudo disperso, cada um na cidade, no grupo caseiro, um canto. Já tem um lugar onde ele pode ser acolhido. E aí isso a gente tem um espaço de serviço na igreja onde gera frutos e bênçãos, acolhimento e tudo mais. E a última coisa que eu pensei foi... o serviço, ele pode ser visto de várias formas, e ele pode ser um peso, né, uma carga pesada, como o Maurício está falando de murmuração, mas ele pode ser também uma ferramenta de aprofundamento de vínculo. Então, se eu estou lavando o banheiro junto com o Davi, a gente pode aproveitar esse momento para poder se conhecer mais. A gente pode usar cada momento ali para entender a cabeça do outro, para aprofundar realmente. Então, assim... por que o Vitor faz esse tipo de trabalho com as crianças dessa forma? Como é que a cabeça dele funciona? Qual foi a lógica que ele usou? Por que isso acontece? E aí tem um espaço de troca. Historicamente falando, já fizemos isso e deu errado. Então, poxa, mas será que sempre vai acontecer? Foi pontual? Foi algo que a gente deve arriscar de novo? Vale o risco? Não vale? E aí assim eu vou entendendo a cabeça da pessoa e ela entendendo a minha, e a gente vai aprofundando no relacionamento e tendo amizades mais profundas, né? Uma coisa que eu aprendi... e que eu acho que faz muito sentido e pode ser muito usado assim na igreja, é desenvolver a amizade através da obra de Deus. Então, assim, você está se sentindo sozinho? Chama alguém para pregar, chama alguém para ter um tipo de oração, faz um grupinho de oração, vai puxando esses movimentos que não sejam naturais de amizade, que seria, vamos uma saída. Não, mas bora então estar junto. Vamos se juntar para fazer a obra. Então, quando tiver um encontro na praça, no parque, por exemplo... juntar, e é um momento de pregação, juntar com alguém que você não é tão próximo, para entender a cabeça dessa pessoa. Eu saí com o Alto da última vez e a gente foi entender a história dele, fui entender como é que ele pensa, a abordagem dele, qual é a estratégia que ele usa. E isso me edificou muito, porque uma coisa que eu acho que
O Walter tem, por exemplo, nesse exemplo assim, é uma disposição para pregar, um alerta, um senso de prioridade de pregar, que eu sinto falta na minha vida, fico assim, nesse conflito, né, de estar com isso na cabeça, às vezes não colocar em prática e tudo mais. E aí, em várias situações no meu dia a dia, eu fico pensando, pô, como é que os irmãos agiriam aqui? Como é que o irmão agiria aqui? Então, deixa eu correr atrás para o Senhor com esse alerta, né? E fazer a obra não é sobre eu, não é sobre o outro, mas é sobre o quanto que a gente quer agradar o Senhor, e nisso a gente vai tendo né, como corpo. Então, o serviço, para mim, ele é uma grande ferramenta no meio da igreja. Tirania do Instagram. Posta. Não é não? Tá bonito, não tem a fulô, não tem não sei o quê. Como é que eu vou postar? Não posso postar. Aí tem que fazer um convite. Amém. Pessoal que organiza a escala da limpeza, anota aí, que é Kim com Davi, né? Que você falou? Kim com Davi. Banheiro. Mas só comentando, né? O Kim falou de preencher lacunas. É a iniciativa que a gente estava falando, né? Muito legal. E você também falou de chegar e mudar tudo, né? E Pedrão, quando comentou também, ele disse que às vezes a gente quer, né, organizar as coisas assim, né? E contar com a ajuda das pessoas, só que quer que elas façam do nosso jeito. E aí eu vou contar uma experiência, um testemunho aqui meu, né? Mais uma vez falar assim das besteiras que eu fiz. Estou achando que Paulo com o Fernando daqui a pouco vai cancelar a ordenação. O que acontece? Uma outra ajuda, serviço que nós tivemos aqui para esse retiro acontecer foi de Guilherme e Camila. Guilherme e Camila, além de outras coisas, né, que é um casal que é servo, assumiram a organização da limpeza, né? E aí, em determinado momento, eles fizeram uma escala, né? Aí ele me mandou para dizer o que eu achava. Aí eu peguei a escala e falei, essa escala aqui, vamos fazer o seguinte, vamos mexer isso, mexer aquilo, troca não sei o quê. Tá. Aí, como o Fernando disse, a gente aprende, né? Inclusive com os mais novos, isso é verdade mesmo. Essa moça aqui, a Aline, chegou e falou, pai, você delega as coisas, depois quer trocar tudo. E desfaz o que a pessoa fez. Aí eu fiquei... Ela está certa. Fizemos uma mexidinha pontual por causa de um outro motivo e falei, isso aí, deixa como eles fizeram. Hã? Pois é. Bom, Paula. Eu só queria dar um testemunho rapidinho em relação a essa questão da hospitalidade, porque sempre foi algo muito marcante na minha vida, tanto sendo hospedada como hospedando, até pensando que eu tenho pais, né, Guilherme e Azenilda, quem conhece acho que poderá concordar, que eu vejo que eles fizeram, assim, da hospitalidade um ministério mesmo para eles, e eu tive muitas experiências vendo esse serviço deles, né? E, ao mesmo tempo, sendo hospedada, né? Então, até testificando aqui o que a Angela falou, tá lá me hospedando, sempre me recebe como filha, o próprio Maurício e Deb, né? A Socorro já me recebeu várias vezes, outros irmãos aqui, né? Então, eu vejo que a igreja aqui em Brasília tem, para mim, é exemplo, assim, de hospitalidade, né? E isso revela o amor de Deus. Mas eu tive uma experiência no passado muito forte com isso, em relação a você receber com o que tem, né? Né, lá nos seguidores, no que eu participei, a gente foi visitar uma congregação em São Paulo, em que muitos dos irmãos moravam literalmente numa favela. E a gente ia para passar o fim de semana, ficamos hospedados com eles. E alguns dos jovens ficaram, né, ali na casa desses irmãos que estavam naquele lugar. E eram, assim, cubículos, né? Um lugar que você entrava, tinha uma escadinha, assim, para ir para um outro andar, um quarto só,
né? E uma casa, assim, tinha um colchão, os irmãos deixaram o colchão pra gente, dormiram nem sei onde, e com aquele amor, com aquela intensidade, né? Hora nenhuma pedindo desculpa, né? Que a gente tem essa mania, ai, desculpa qualquer coisa e tal. E, no fundo, revela um orgulho do nosso coração, né? Você quer que a pessoa fale, não, não deixe essa pessoa falar, tá, vou desculpar dessa vez, né? Então, assim, me constrangeu todo mundo, né? Esses irmãos que nos receberam com tanto amor, com o que tinham, e em nenhum momento isso foi um problema material, né? Porque eles primeiro nos receberam no coração, e é isso que a gente tem que fazer, né? Então, só dando esse testemunho para animar os irmãos. Se não tem supá, não tem problema não, vai tendo prato. O Senhor supre ali na comunhão, né? É claro que é importante a gente querer receber da melhor forma possível, né? Mas com o que tem, então tá ótimo. Replicando a piada da Dalva, não tem suplar, mas vai suprir. Foi ela. Isso aí. E dicas de presente para esse Nelly, suplar. Depois você tira essas besteiras aí, viu? Se você quiser realmente ser generoso, aí tem a mesa. Mas gostei muito da questão de você hospedar e servir com o que você tem, né? Isso que realmente importa, né? Você não tem que fazer o melhor dos outros, você tem que fazer o seu melhor, né? Com aquilo que você tem. E, não sei, eu arrisco dizer assim que quem tem mais é desafiado a usar o que Deus deu para colocar a serviço do reino, né? Eu acho assim que a gente às vezes fica muito preso na coisa física, né? Assim, a mesa, como eu vou montar, claro, assim, quem me conhece sabe que eu gosto, né? Eu gosto de montar uma mesa, colocar uma florzinha, não sei o quê. É uma habilidade que eu tenho, uma coisa que me dá muito prazer. Porém, é o resultado daquela mesa, é o que vai acontecer ali. A gente está falando muito de mesa, de refeição, mas não é só isso, né? O que vai gerar aquele encontro. E eu vejo assim que uma refeição é algo que traz muita conexão, né? Você senta, você olha para a pessoa, você serve a pessoa com o que você tem na sua casa, né? Você se dispõe. Então, assim, o que vai acontecer além disso, né? Eu só vou contar aqui também um testemunho, uma situação. Eu fui fazer um tempo desse um café, né, para a Lu, e dois contatos, duas mulheres muito queridas que caminham muito com a Lu e com o Elton. E elas tinham me dado um jogo americano muito lindo de crochê. Eu falei, eu quero usar e chamar vocês. Aí fiz uma mesa, coloquei lá um pratinho e tal, bonitinho, né? E aí o Elton não ia ficar, tá, gente? O Elton foi só deixá-las. Aí, como assim, estava um dia chuvoso, eu acho, não sei, meio confuso, e ele teria que voltar para buscá-las. Aí eu falei assim, não, Elton, pode ficar logo para esse café? Senta aí, né? Porque ele tinha intimidade com essas mulheres, ele conhecia essas mulheres. Ele não ia ficar lá aleatoriamente. Você conhece, tem relacionamento até mais do que eu, fica na mesa, vamos conversar. Aí o Elton, botei ele logo na ponta da mesa, ele tinha hegemonia, né, porque ele estava ali, e ele, pequeno, ninguém viu o Elton, estava lá na mesa, até parece, né? E ele começou a conversar, a gente começou a falar das nossas vidas, e o Elton deu um testemunho lindo de perdão, começou a falar de uma situação dele de perdão. E uma dessas mulheres começou a chorar na mesa. Ela se emocionou, ela não tinha chegado bem naquele dia ali, e ela falou, era para eu estar aqui. E era mesmo, foi meio confuso para ela chegar, e teve um atraso, né? Aí, até o dia a gente marcou, depois desmarcou, aí eu falei assim, o dia era hoje, era para ser hoje, porque o El teria poder estar aqui hoje. Né? Então, a gente foi abençoado, e foi interessante que depois que passou, elas me mandaram mensagem, né, agradecendo como elas foram abençoadas, como foi bom aquele dia, aquela tarde ali. E, assim, uma delas ficou, assim, gosta de louça, né, de coisas assim, ficava, ai, que lindo isso. Aí eu aproveitei, né, então vou ver mais isso, né, com Deus do Saras, me exibi. Mas ela gostou, assim, de estar ali, ela se sentiu amada, porque eu preparei um ambiente para ela, né.
Mas o que eu quero dizer, assim, que é o fim, não é não é o físico, não é aquilo ali, é o fim que gerou e o que aconteceu ali, né? E o Elton ficou, lanchou, estava bom o lanche, né, Elton? Escutando você falar, eu fico pensando, nós temos Jesus para oferecer. E esse é, assim, o prato principal. Pegando esse gancho aí de não é físico, é Jesus, às vezes a gente fica muito preocupado com oferecer algo, né? Físico, material. Mas quantas vezes o irmão precisa só de um abraço, precisa só de uma oração, precisa só de um consolo, de um aconchego. Então, isso também é servir. Isso também é alcançar o outro através da graça de Jesus, né? Então, que a gente também fique atento a essa necessidade que não é tão material assim, mas está lá o irmãozinho no cantinho, quieto, você vai lá, pergunta, posso orar por você, dá um abraço. Às vezes só um abraço, gente, é tão terapêutico, desculpe o termo, mas, né, faz tão bem a alma. E nesse momento que às vezes parece que as emoções estão mais fragilizadas, né, os jovens estão mais vulneráveis a essas emoções, digamos assim, é tão importante a gente acolher, a gente abraçar, a gente prestar atenção no outro, né? E se pode fazer um café, que bom. Se pode fazer um almoço, que bom. Mas se pode caminhar, se pode orar, se pode abraçar, que bom também, né? Que a gente não se perca também desse olhar sobre o outro e ouvir, né? Saulo está aqui falando, ouvir tem sido tão raro, as pessoas estão tão sem paciência e às vezes o outro só quer ser escutado, não quer ser julgado, só quer falar. Pronto, depois você ora por ele, se tiver uma palavra de Deus você dá, mas é importante também você se colocar neste lugar de servir ao outro desta forma, né? Ouvindo, abraçando, acolhendo, orando, e até mesmo jejuando pelo outro, por que não? Levando a carga uns dos outros. Eu queria andar rápido, mas não é culpa minha. Vou ser rápido, Maurição. Sobre essa questão do físico, da gente preocupar com as coisas físicas, eu estava lembrando que a igreja primitiva, ela não tinha nada, né? Os discípulos não consideravam nada seu. Era tudo compartilhado e eles sempre consideravam o outro melhor. E é uma tentação muito grande que eu acho que a gente vive em Brasília, e por a igreja ser em Brasília, uma característica da cidade, é que a grande maioria de nós estamos estruturados. Então temos casa própria, temos como nos locomover para o local do encontro, nós temos uma estrutura muito boa, temos uma chácara própria, temos uma comida boa. E a grande tentação que a gente tem é de chegar aqui e está tudo pronto. E da gente se acomodar nisso. E Jesus, que foi o maior de todos, ele saía muito da zona de conforto dele no nível de lavar o pé dos discípulos. Que é um negócio mal cheiroso. Eu fico pensando isso. Cara, o quanto eu preciso sair da minha zona de conforto para eu me dispor a lavar o pé de um irmão que estava andando porque ele não tinha como chegar no lugar. Então, é mais um alerta. Todas essas coisas são lícitas. Nada é ilícito. A gente ter, e é bom que a gente batalhe por isso. Pedro falou isso, né? Muito legal o testemunho. E a igreja em Brasília é a igreja que abençoa muito. Se a gente tem muito, a gente vai abençoar muito. Mas o alerta é só para a gente não ficar no nosso conforto. Não é o físico, exatamente como a Ângela falou, como a Jussara. Não é o físico que vai nos prender. O serviço ele não vai ser cômodo. Ele vai nos obrigar a sair da zona de conforto. Mas a gente vai conseguir abençoar muitas pessoas e toda a igreja, né? Não só em Brasília, como no Brasil também. Bem, graças a Deus. Eu estou gostando muito de estar compartilhando essa palavra junto com vocês. Estou, assim, colhendo disso tudo uma riqueza gigante. Mas vamos fazer assim, a gente vai ouvir aqui a Dulce e depois eu vou continuar, né, para a gente fechar. Talvez a gente tenha outras participações num outro momento, só para a gente completar o assunto, tá? Tem duas coisas. Essa questão de servir, receber pessoas em casa, eu aprendi isso com o Maurício. Ele uma vez falou para mim há muitos anos, não sei se ele se lembra, né? Eu era muito pobre. E aí ele falou, Dulce, a gente serve com o que tem. Compra um pão. E se não tiver dinheiro para eu comprar o pão, a gente vai, conversa, pronto. E assim eu aprendi. E aí eu fui muito abençoada com esses pães, com esses
cuscuz, de ter a presença dos irmãos na minha casa. E eu nunca vi cara feia, assim, com as coisas assim. Pois é, e hoje que eu sou rica, que eu posso servir um pouquinho. Gente, mas em relação ao que eu era antes, hoje eu sou rica? É sério? É sério. Em todos os aspectos. Mas, assim, e as pessoas, eu vejo, assim, minha casa é bem pequenininha para quem já foi, mas eu vejo que as pessoas se sentem bem na minha casa, entendeu? E aí eu fico feliz por isso. E uma outra coisa também é que, de vez em quando, eu convido minhas vizinhas para ir na minha casa tomar café. A última que eu convidei, ela ficou assim radiante. Ela nunca tinha recebido um convite para comer na casa de alguém. Ela tirou essa foto, ela ficou assim. E era coisa assim, não tinha muita coisa na mesa, só que eu fiz uma mesa posta mais simples, né? Não é o estilo Ângela, mas assim, ela ficou o tempo todo falando daquilo. Então, assim, acho que ali ela viu a normalidade. Ela é solteira também, mas ela viu uma casa normal de uma vida solteira em Cristo. Então, isso é muito bom. Então, nós podemos acolher do nosso jeito, né? Alguém falou, nisso é manifestado o amor de Deus, né? Acho que o mais valioso é isso, né? Não é se a mesa é tipo Dutch ou tipo Ângela, mas é isso, né? Essa boa vontade, disposição, amor de servir, né? Acho que essa percepção que as pessoas têm é que vale mais, né? Beleza. Então, vamos lá. A última coisa que eu falei aqui foi sobre a murmuração, que o serviço qualificado é feito sem murmuração. Agora eu vou ler Lucas 4, 14, que é um texto que diz, até ele já foi citado aí, ele fala assim, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado. É desafiador pensar nisso, né? Se fizer uma coisa dessa, convidar coxo, cego, aleijado, você vai ser bem-aventurado, feliz, vai ser bom. Aí ele diz, serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então esse é o texto. E aqui eu quero dizer que o serviço de discípulo, ele é feito sem esperar recompensa. É outra característica. E, assim, é muito comum, né? De novo, a gente fala da natureza humana, né? Esperar troca, né? Você faz as coisas e espera que vai ter uma troca. Convida alguém e espera ser convidado. E de vez em quando a gente, infelizmente, escuta frases ou percebe sentimentos assim, né? Pô, chamei o fulano, ele nunca me chamou de volta. Você, quando dá uma coisa, você dá ou você troca? Se você dá um presente e espera a troca, não foi presente. Sinto muito. Foi amigo secreto. Então, esse texto ele mostra muito bem isso, né? Você não deve esperar recompensa. O discípulo, até Danilo também falou nisso, né? Ele tem essa revelação do prazer inerente ao dar e ao servir. Como diz aquele texto de Atos, né? Maior bem-aventurança é dar do que receber. É claro que, assim, a carne não é assim, exatamente, né? Mas a mentalidade madura em Deus, ela é. Quando essas gurias tinham 5 anos, por algum motivo, algum contexto lá, eu li esse texto.
né? Que é melhor é dar do que receber. Aí uma delas falou, concordo não, eu gosto mesmo é de receber presente. Assim, nós naturalmente vamos ser assim, né? Mas a maturidade em Cristo deve nos levar a convergir para isso. Dar é suficiente. Dar é melhor. Dar já é bom. Já te deixa, como diz aqui, bem-aventurado, feliz, completo, satisfeito. Né? E eu costumo, quando falo desse versículo, né, que é maior bem-aventurança é dar do que receber, eu costumo dizer que é uma coisa que não pode ser provada matematicamente. Nem o Vitor consegue fazer isso aí. Não dá. Tipo assim, como assim é melhor dar do que receber? Quando você recebe é ótimo, né? Você recebe um trem que você não tem, que vai ser útil, você vai usar, maravilha. Como é que pode ter uma coisa melhor que isso? E como é que dar pode ser melhor ainda? Você tem que ir daí comprar, arrumar, gastar dinheiro. Não parece assim muito lógico, né? Então não dá para ser provado matematicamente. Você tem que provar na vida. Se você viver isso, aí você vai chegar nessa conclusão. Tá, é melhor. Então, a gente precisa buscar em Deus essa revelação, essa maturidade de que dar e servir tem o seu prazer intrínseco e você não precisa esperar mais nada. E alcançando essa maturidade em Deus, nós vamos servir sem esperar recompensa. E ele fala aqui, a recompensa vem do Senhor, no final desse texto, né? Tu a receberás na ressurreição dos justos, né? Aí eu fiquei pensando, beleza, a recompensa vem do Senhor. Então não preciso esperar nada de vocês, a recompensa vem do Senhor. Mas mesmo assim, às vezes a gente pode se enganar um pouco. Tipo, eu vou fazer esse serviço aqui, né? Vou ser generoso, né? E Deus diz que Ele retribui. Então vou fazer essa generosidade aqui porque eu vou ganhar outra coisa, né? Eu vou dar esse pouco aqui, mas daqui a 5 anos eu vou ficar rico, porque Deus diz que você foi fiel no pouco, vai te colocar no muito. Então daqui a pouco eu estou esperando recompensas carnais e ainda jogo a culpa na palavra, né? Nas promessas de Deus. Então, o serviço qualificado do discípulo não espera recompensa mesmo. Né? Se nesta terra Deus quiser me dar alguma coisa, é graça. Mas, se não, eu vou ver algo lá na ressurreição dos justos, como tem esse texto aqui. Agora, o prazer de servir, a bem-aventurança, isso sim, eu vou experimentar. E vou ficar satisfeito. Próximo, vou ler aqui 1 Coríntios 15, 58, fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tanta coisa a gente podia tirar daqui, né? Mas eu tirei desse texto que o serviço do discípulo deve ser feito com constância, com abundância. Porque o servir é uma característica básica do discípulo, intrínseca. Entendeu? Você não vai ver assim alguém ser referência de serviço por uma coisa que ele faz a cada 4 anos. E no resto do tempo, nada. E assim como a gente come todo dia, assim, o serviço é algo que deve estar na nossa vida.
Então, por isso que eu digo que ele deve ser constante e, pegando aqui carona nesse texto, além de constante, abundante. Não é isso que está escrito aí? O padrão bíblico é a abundância. Em contraste com, não, fazer esse negocinho aqui que dá pouco trabalho, né? Eu gasto só 10 minutos, pronto. Já cumpri a minha tarefa de discípulo pela semana. O discípulo, ele não se conforma com esse tipo de, desculpa usar o termo, mediocridade. Sabe? Ele entende que o padrão é esse, né? É ser abundante. Isso não é para ser pesado, porque o mesmo texto fala, olha, o serviço no Senhor não é vão. Não é vão, vocês vão, no final, perceber que vale a pena. E aí ele nunca vai ser pesado. E por fim, queridos, lendo aqui o Salmo 100, até uma coisa que a gente canta, né? Fala assim, servir ao Senhor com alegria. Serviço do discípulo, por conta de todas essas coisas que nós falamos anteriormente, é feito com alegria. Então, ele é fruto de alguém que sabe que faz as coisas pelo Senhor e pelo valor eterno que o serviço tem. Não precisa nem esperar, assim, grandes resultados. Às vezes a gente investe em pessoas que, por exemplo, não permanecem. Já tivemos essa experiência. E aí há uma tentação, né, de ter um pensamento assim, pô, será que valeu? E eu digo, valeu. O que o Senhor quis que a gente fizesse por aquela pessoa era aquilo mesmo. E o Senhor nos coloca no serviço independente do resultado que ele possa ter. Então, mesmo independente de resultado, a gente serve com alegria. Serve pelo Senhor. Serve pelo valor eterno. Servir ao Senhor com alegria. Uma vez vou citar você de novo, Fernando, conversando com o Fernando sobre qual que seria a diferença entre fazer as coisas por obrigação e fazer as coisas por amor. Como é que você percebe em alguém se ela está fazendo por obrigação ou por amor? Pergunta difícil, né? Aí veio para ele. Aí Fernando respondeu assim, a diferença é a alegria. Se a pessoa faz por obrigação, ela vai demonstrar um peso, uma não disposição, né? Uma tristeza de coração e tal. Então a diferença é a alegria. Então, queridos, vamos servir ao Senhor com alegria. Sabendo que o trabalho dele não é vão no Senhor. Para fechar, vou chamar o Elton. Tem. Vamos ouvir Elton, Pedro e a gente encerra, tá bom? Desculpa aí se tinha mais, mas só porque a gente está quase no nosso horário. É muito precioso ouvir tudo isso aí, igual o Maurício falou, né? E quando a gente conversou sobre o tema do retiro, né, algo que Deus já vem falando com vários irmãos, e eu lembrando de algumas coisas, serviço vem de servo, servo vem de escravo. Pedro falando aqueles dias lá, daqueles tempos remotos lá do Guará,
eu lembro muito bem de algo que a gente ouviu bastante, que é o seguinte: se vocês são escravos de Cristo. Essa palavra para a gente na época foi muito... Era um bando de jovem que não queria fazer nada e, igual ele falou, tudo sem pai, tudo sem referência, né? Então, graças a Deus pelas pessoas que cuidaram de nós naquela época e puderam falar essas coisas para nós, para que a gente tivesse foco. Então, sobre serviço, o ano passado, quando foi a ordenação, eu e o Maurício conversou bastante sobre isso, né? Óbvio, com outros vários irmãos. Uma coisa me acometeu novamente, que acometeu lá naquela época do Guará, que foi a falsa humildade. A falsa humildade é quando Deus chama a gente para o serviço, e aí a gente apresenta o currículo, né, para Deus, né? Tipo, Deus, eu não sou suficiente para isso, eu não dou conta, não tenho capacidade, né? A gente faz essa e achando que é algo espiritual, né? Aí não é uma falsa humildade. Quando lá no início, o Pedro falou, né, que ele foi tocar lá na campanha lá de casa, eu não tinha nenhum ano de convertido. Eu não sabia o que fazer. Meu discipulador falou o seguinte para mim, falou, olha só, você se arrependeu, você foi batizado e você tem o Espírito Santo. O cara está no mundo, o cara não tem nada. Essas pessoas aí que estavam vindo, né, muito jovens, eles não têm nada, não. Então é isso que eu tenho que passar para eles, somente isso. E eu fui. E aí, nesse tempo, pouco depois, eu entrei na PM e eu entendi isso com mais clareza. O centurião, quando Jesus teve aquela conversa com o centurião, né, da cura do servo do centurião, aí a conversa lá, o centurião chegou para ele, pediu, Jesus falou, não, eu vou lá. Aí o centurião falou, não, se eu der uma ordem daqui, meu servo será curado, porque eu sou líder sobre homens, e se eu disser vai, ele vai, se eu disser fica, ele fica. Aí o que Jesus falou? Não vi fé maior em Jerusalém do que de um centurião ímpio. Quando eu entrei na PM, eu compreendi isso com mais clareza, né? Não sendo nenhuma ordem legal e nada, se um superior chegar e falar vai lá e faz aquilo, eu não vou olhar para ele e falar não, eu vou ver se dá para fazer. Não existe isso. Então, eu compreendi isso tanto lá no início, quando, bem no início da minha conversão, já me colocaram para cuidar de pessoas, né, com muitas questões, né, e eu fui simplesmente porque não tem como eu dizer não ao Senhor. Não tem, simplesmente não tem. Na ordenação é a mesma coisa. E tal, os irmãos chegaram, né, os pastores falaram, olha só, é isso aqui que Deus tem te chamado. E eu já tinha orado isso, como eu já compartilhei com os irmãos outra vez. E aí, de novo, lá vem a falsa humildade. Eu não tenho capacidade, eu não posso fazer isso. E aí Deus me lembrou mais uma vez, né, como ele sempre faz. Falou, tá, e eu te chamei por causa do seu currículo, né? Tipo, você preencheu aqui, vai preencher a vaga. Não é assim que funciona. O Senhor chama quem ele quiser porque ele é soberano. Ele chama qualquer um que ele quiser. Por isso que eu estou aqui. Ele chama qualquer um. Entendeu? E aí tem a outra parte. Que a outra parte é: como é que eu vou chegar para o Senhor e falar, não, eu não vou fazer, não dá. E colocar meus argumentos. Vários tentaram, né? Moisés tentou, Isaías tentou. Vários tentaram esses argumentos do ser, né? O Maurício tentou, eu tentei. A gente vai tentando. E o Senhor vem com graça e misericórdia, né? E nos coloca nisso, nesse serviço. Muitas coisas que eu anotei aqui, né? Mas não vou falar, mas que é essa falsa humildade, a opção, não temos opções de dizer não para o Senhor. A gente tem, quando eu compreendi isso que nós somos escravos, isso a gente debateu muito por algum tempo lá no início.
escravos e tal, e o termo e tal, é escravo mesmo. Tanto é que todos os apóstolos eles falam isso. Paulo, escravo de Cristo, aos irmãos. Pedro, servo de Cristo, aos irmãos. Né? Paulo fala muito bem isso. Me gastarei e deixarei gastar. Né? E aí, e a outra, porque a palavra fala que você... todos aqui têm dons e talentos. Não existe ninguém no reino de Deus que não tenha nada. Não tem, porque tem o Espírito Santo. Então, não existe isso. Não existe outro engano de vindo ou da nossa consciência ou do diabo, de falar, não, você não serve para nada, você não tem nada a oferecer. Nós temos o Espírito Santo. E igual Paulo fala, o vaso, o tesouro em vaso de barro. Sempre seremos o vaso de barro. O tesouro está dentro. O que nós podemos fazer é reter isso. Do seu interior fluirão rios de água viva. Nós podemos reter. A água que retém, empoçada, ela apodrece e vira lodo. Por isso que tem muitas pessoas com muitos anos de convertido e a vida não anda. Porque a água está empoçada, virou lodo. Entende? E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Eu não posso dizer não ao Senhor. E o que o servo dizer, e o servo só tem uma resposta diante do Senhor, é o sim. Né? Não olhando para nós mesmos. E como foi falado aqui muitas vezes, né, e repito, que o serviço cura, o serviço nos restaura, porque é o amor de Deus derramado nos nossos corações. É o fluir da água viva. Diferente da água empoçada, é a água que flui. Aí a água flui. O Senhor nos dá. O Senhor nos consolou e com a mesma consolação consolamos a outros. Se eu recebo a consolação de Deus e eu imposto essa consolação no meu coração, porque eu tenho vergonha, eu tinha vergonha de falar com todo tipo de pessoa. Eu era uma pessoa calada, eu não gostava de falar com as pessoas, eu não gostava de gente. Entendeu? E aí, mas quando eu me converti, eu não tinha essa opção. Não é o meu temperamento, a minha forma de pensar, não é nada disso. É aquilo que Deus me mandou fazer. E eu fazia da forma, e Deus supria. Era impressionante. Chegamos num ponto, no Guará tinha quase 60 pessoas. Tinha 2 grupos caseiros. Só no Guará não tinha muita gente. Né? Então, e a comunhão traz isso para nós. Né? Era isso que eu queria falar. No final, a comunhão também nos tira da vaidade dos próprios pensamentos. Né? Então, é isso. Quanto mais a gente deixa esse rio fluir, mais a gente edifica, cresce em conhecimento, sabedoria em Deus. E a gente se sente bem por servir o Senhor. Lembrando que é isso que nos move, é o amor a Deus. Como Pedro falou, né? A conversa que Jesus teve com Pedro lá, no final de tudo. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu cuida das minhas ovelhas. Então, o amor é isso. E então, nós servimos por amor a Deus, e não tem como amar a Deus e não amar a sua igreja. Se não estamos amando a igreja, é porque não estamos amando a Deus. Não conhecemos a Deus, pelo menos na plenitude que ele deve ser conhecido. E aí, é isso que vai nos fazer crescer e nos caminhar até ser todos perfeitos em Cristo. Amém. Eu sempre repito para mim mesmo que Deus às vezes me chama para o serviço porque ele não tinha alguém pior, né? Porque a lógica do mundo de Deus é a investida do mundo, né? Então, como ele não tem alguém pior que eu, aí ele me chama.
Mas eu queria ler esse texto que o Maurício leu aqui no início, novamente, que é Efésios 4:15. Se vocês puderem abrir aí para me acompanhar comigo. Até o 17. Porque geralmente a gente termina no 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo está falando dessa justa cooperação por causa do versículo 17. Quando eu não sirvo, eu estou correndo um risco muito grande de andar na vaidade dos meus próprios pensamentos, igual aos gentios, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que eu vivo e pela dureza do meu próprio coração. O serviço, ele nos livra de nós mesmos. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios disso. Quando eu não estou servindo, eu estou pensando na minha própria vida, estou ali na vaidade do que eu tenho que fazer, dos meus projetos. E a consequência disso é que eu fico alheio à vida de Deus. Isso é muito sério, né, gente? Muito sério. Ficar alheio à vida de Deus. Então, eu preciso servir. Um outro aspecto, já no 16, é que ele diz que é a justa cooperação de cada parte. Geralmente eu sempre falo isso. Se eu deixo de servir, alguém vai dar uma cooperação injusta. Porque o trabalho precisa ser feito e alguém vai fazer. Nem o Fernando falou lá, né? Sempre vai ter alguém ocupado, né? E toda vez que eu vejo irmãos que estão muito ocupados por causa da obra de Deus, é porque alguém está deixando ele ocupado. Que alguém não está fazendo o que deveria ser feito. E aí, uma pessoa precisa fazer. E é engraçado que, às vezes, eu já escutei muitas vezes esse tipo de crítica, né? Ah, porque o presbitério não fez, porque o presbitério não fez isso, porque fulano não tem tempo, Maurício não tem tempo. Ele não tem tempo porque provavelmente você que está reclamando não fez o que precisa ser feito. Aí ele precisa fazer. A realidade mesmo, assim, no cru é essa. Todos precisam dar a sua justa cooperação para que o corpo cresça. Então, se o corpo não cresce, é porque eu não estou dando a minha cooperação. Se eu não estou vendo a igreja crescendo em N aspectos, é porque eu não estou dando a minha cooperação. Eu preciso fazer mais. Porque é o justo. É justa cooperação. O justo é que eu estivesse fazendo isso. Então, toda vez que eu vejo irmãos muito sobrecarregados, eu me sinto, de alguma forma, reprovado por Deus. Porque eu penso que eu poderia fazer mais. Mas eu estou muito ocupado com a vaidade dos meus próprios pensamentos, com as minhas coisas, e eu fico com medo de ficar alheio à vida de Deus. Porque o serviço também tem uma relação... o Elton citou esse termo de escravidão, só que a escravidão no período bíblico ela é diferente da escravidão que a gente imagina, né? Que nossa referência de escravidão é que a gente viu na novela, né? Os escravos, na novela da Globo, e é o modelo de escravidão que tinha aqui no Brasil. Mas naquela época, as pessoas elas se tornavam escravas basicamente por dois motivos. Um, porque ela perdeu uma guerra, e aí algum povo vinha e levava ela como escrava. Dois, por causa de dívida. Estava devendo muito, você tinha que trabalhar como escravo, porque você não tinha como pagar a dívida. É o nosso caso, né? A gente não tem como pagar a nossa dívida. E é por isso que a gente é escravo. A gente é servo porque alguém, chamado Jesus, pagou uma dívida que eu não tinha a menor condição de pagar. E o meu trabalho é por causa disso. E em gratidão a isso. E o meu serviço é em gratidão a essa obra que Jesus fez e em gratidão às pessoas que me serviram. Porque se eu estou aqui e eu sei alguma coisa de Deus, é porque alguém me serviu. Esse é o ponto. Tudo que eu sei basicamente a respeito de Deus, alguém me ensinou.
E alguém investiu tempo em mim. E aí, se eu não faço nada, eu não estou sendo grato a esse serviço que eu recebi. Eu não quero ser mais duro do que o próprio texto, mas é algo que eu sempre fico pensando na minha vida. Porque eu acho que a tendência de todo mundo é não querer fazer o que precisa ser feito. O que a gente gosta mesmo é de, sei lá, investir na gente, ter algum retorno, ficar tranquilo. Mas não foi essa a vida que Deus nos chamou. Foi para servir. E servir muitas vezes significa fazer o que eu não quero mesmo. Eu imagino que ninguém, em época nenhuma, estava sendo escravo porque estava afim, né? Aconteceu alguma coisa e as pessoas se colocou nessa situação. Então, para que o corpo aumente, para que haja edificação, eu preciso da minha justa cooperação. E eu queria fazer esse convite para que a gente pensasse, daqui para frente, como eu posso cooperar mais? Como eu posso dar uma cooperação mais justa? E buscar essas pessoas que são responsáveis para que elas nos orientassem. Porque essa justa cooperação, ela acontece através de toda essa organização aqui que o Maurício colocou lá. Junta, ligamento, tudo mais. Então, procurar essas pessoas que estão ligadas a mim, através dessas juntas e ligamentos, para perguntar como eu posso cooperar mais. É engraçado que várias vezes que eu perguntei para as pessoas que estavam perto de mim como eu poderia colaborar mais, elas me passam missões que eu não quero fazer. É basicamente isso. Mas eu preciso sempre buscar maneiras de dar essa justa cooperação, porque a minha dívida é muito maior. E quando, sei lá, o Maurício me pede para fazer algo e eu ficar fazendo essa conta aí, se ele for abrir o extrato da minha dívida, eu não tenho como pagar, não. Então, como eu posso servir mais? O que eu posso fazer que eu não penso que eu não pensei em fazer? Ou como eu posso me disponibilizar mais? Essa palavra que eu dei aqui foi porque a gente teve um encontro, agora eu não lembro se foi do núcleo ou se foi de toda a liderança, e o Fernando falou assim, ó, vão ter tantos tempos de palavra, quem quiser dá uma palavra. Eu não tinha palavra nenhuma para dar, não. Aí eu fui lá, falei, eu vou buscar Deus e vou buscar ter uma palavra. Se Deus me dá a palavra, eu dou, se não der, não deu. Mas a minha disposição tem que ser eu preciso arrumar um jeito de dar a minha colaboração, a minha justa cooperação. E muitos irmãos, a gente se acostuma, na realidade, a uma vida onde a gente é servido e a um serviço onde eu faço somente o mínimo que eu preciso fazer para não ser reprovado, né? Só que, por outro lado, vão ter outros irmãos trabalhando além do que eles deveriam. Se cansando, se doando. E eu preciso, de alguma medida, carregar a carga desse irmão, que muitas vezes já está carregando essa carga há muito tempo. E aí, isso tem a ver só com uma coisa, gente, a disposição. O que você não souber fazer, pode ter certeza que vai ter alguém para te ensinar, alguém para te orientar, para te corrigir. Porque quando a gente pensa nisso que o Elton falou, eu não estou apto o suficiente, em alguma medida a gente está duvidando que esse Deus não pode nos capacitar a fazer. Deus ele não precisa do seu talento. Se ele quisesse, ele fazia tudo. Ele se agrada que você se disponibilize e ele se agrada em mudar você para que você se torne apto para o serviço. Mas ele não precisa. É porque agrada a ele. E se eu quero agradar esse Senhor, eu vou fazer as coisas que precisam fazer. Amém?